Pode passar um. Então, assim, como é que é isso, né? Então, assim, por muito tempo, para eu ter identidade de Cristo, eu preciso me aceitar, eu preciso entender quem eu sou em Cristo, sabe? Eu preciso, muitas vezes a gente gasta tempo, a gente não nos aceita, né? Então, assim, eu preciso ter a marca de Cristo em mim, eu preciso saber que o Senhor me ama do jeito que eu sou, se gorda, magra, perna fina, perna grossa, do jeito que for, o Senhor nos ama, né? Então, assim, precisa ter essa aceitação. Eu preciso saber que eu sou da forma que Deus me criou. Eu tenho o papel, né, de expressar a vida de Cristo, ser perfume de Cristo. Então, se isso não está acontecendo, e esse papel não é só para quem vai casar, esse papel é como solteira. O Senhor tem nos exigido isso hoje. Precisamos dar resposta para o Senhor hoje, né? De tudo isso. Então, assim, nós somos aperfeiçoadas a cada dia. Só que a gente só é aperfeiçoada quando a gente se permite ser aperfeiçoada. Tem gente que às vezes fala assim, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, esse é meu jeito, isso aí não dá para mudar. Eu não creio que é assim, né? A gente tem nossas personalidades, mas o Senhor nos forma. E a gente tá falando aqui muito de casado, né? Tá até nesse slide aí. Esse slide fala um pouquinho de que quando... Na verdade, assim, gente, a gente está falando aqui de casada, né? De tudo, de ter isso, da gente se preparar para isso. Mas ser solteira também não é uma segunda opção, né? Não é assim, nossa, porque eu não dei certo em casar, eu vou ser solteira. Né? Assim, Paulo fala que você vai estar muito mais livre, né? Então, assim, continua sendo um presente de Deus. Você está casada, você está solteira. Então, assim, e a solteira, ela não é uma parte em busca de outra parte para ser feliz. A solteira não é a metade, ela é inteira. Ela é completamente inteira para agradar ao Senhor. Né? Então, assim, a nossa identidade em Cristo não está atrelada a casamento. Né? Quem eu sou em Cristo, eu não preciso ser por causa de um marido. Eu preciso ser porque o Senhor me exige que eu seja como discípula, né? Eu preciso dar fruto disso, eu preciso expressar a vida de Cristo. Então, assim, não é assim, né? Não é isso que... Até, assim, tem um que eu achei interessante, algo que até eu recebi, é de que a questão da solteirice, um estudo falando sobre isso, né? Que a solteirice na criação, ela era inexistente. Né? Quando a gente vê os primeiros versículos lá, que a Eliane falou, ela é inexistente, não é citada. No Antigo Testamento é incomum. No Novo Testamento é vantajosa. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com meu marido. Então, assim, a mulher, quando ela é casada, ela tem que preocupar em agradar o marido. Né? Então, assim, eu não estou dizendo aqui para as meninas que querem casar que sejam solteiras, estou fazendo propaganda de solteirice, não é isso. Mas eu creio que, assim, os dois são presentes de Deus. Se casada ou se solteira, né? E, assim, a solteirice no estado final, ela é universal, né? Tem uma carta que a Nicole escreve nesse livro que a gente estava falando, Aceita um Chá, que eu achei muito interessante. Ela fala assim, o melhor momento da vida é o que você está vivendo agora. Acredite nisso e você começará a experimentar uma alegria indescritível de viver o que Deus preparou para você hoje. Foi exatamente assim que Deus revolucionou a minha vida. E eu comecei a desfrutar da certeza de que a vida de uma solteira é muito importante para Deus, pois podemos conhecer a Cristo de uma forma espetacular e única. Sonhadora desde menina, eu sempre imaginava o dia em que um príncipe encantado me resgataria de uma torre imensa de solidão e viveríamos felizes para sempre. Um sonho idealizado de uma vida romântica de cinema, aquele que todos são lindos, ricos, magros e divertidos. Não há brigas ou dificuldades. Todos são felizes. Isso pode ser um ótimo filme de Hollywood, mas não é real. Muitas coisas aconteceram para que eu entendesse que a realidade simplesmente não é assim. A vida é feita de alegrias e tristezas, vitórias e perdas, conquistas e derrotas, saúde, doença, riqueza e pobreza. Entendi que Jesus queria viver uma história de amor comigo. E comecei a buscar a Deus e o propósito dele para a minha vida enquanto solteira. Queria saber exatamente o que estava no coração do Pai.
para que eu pudesse viver plenamente essa fase da minha vida. Depois de passar toda a minha adolescência sonhando com um príncipe, construindo um castelo, ensaiando os passos do baile, fantasiando como seria a minha vida quando eu fosse uma princesa, eu descobri que esse não era o sonho de Deus para minha vida. Então, que aí ela termina com aquela parte que eu falei, né? Que a solteira não é parte em busca de uma outra parte para ser feliz. A solteira não é uma metade, é ela inteira, é completamente inteira para agradar o Senhor, né? Só relembrando disso. Jéssica, você põe no outro slide que eu tinha te pedido? Mais um, esse. Então, assim, gente, relembrando, Deus nos fez únicas, dotadas de muitas virtudes, transformadas pelo Senhor, né? Então, assim, a gente precisa crer que a morte de Jesus valeu a pena para nós, né? A gente precisa entender o que Deus já construiu. A gente está debaixo de uma autoridade de Deus, né? E o Senhor vem transformando nossas vidas. Temos que ser grata por quem nós somos, crendo que estamos agradando o Senhor. Se a gente não está desagradando, se a gente está desagradando, tem chance de voltar. Então, assim, a gente pode retornar, né? Pode passar, Jéssica. Vou falar um pouquinho de amor e respeito, mas eu parto do princípio que a mulher, para sentir amada, né, tem um livro que fala que chama Amor e Respeito, né? E assim, nos relacionamentos, o maior problema é que quando a gente não se sente amada, a gente age com desrespeito, né? Então, assim, a gente precisa estar fundamentado em Cristo. A nossa raiz tem que ser Cristo, né? Porque nós somos insaciáveis. Não tem homem, não tem relacionamento nenhum que nos sustenta, se não for o Senhor. Então, assim, nas tempestades, né? Se a gente tem essa raiz em Cristo, né, a gente não vai ser abalado, a gente vai ser abatido. É assim, a gente não vai ser, o Senhor não vai permitir, né, que a gente caia se a gente estiver na rocha. Então, isso é um milagre de Deus na nossa vida. Jéssica, saiu a apresentação. Foi isso mesmo? Eu precisava do outro slide agora. Isso. Agora passa mais um. Isso. Então, assim, com essa raiz, né, Deus pede que a gente expresse Cristo. Quando eu tenho, né, a raiz em Cristo, eu entendo a autoridade, e eu tenho a raiz em Cristo, o que é que Deus espera que eu seja? Como que eu vou expressar Cristo? Sendo respeitável, não sendo maldizente, né, tendo autocontrole. Hoje, às vezes, né, tem tantas formas de mulher. Então, assim, tem aquela mulher mimada que em casa quer tudo do jeito dela, ou aquela que fala muito, aquela que sabe demais. Qual é o exemplo de mulher que a Bíblia dá pra gente? Quais são as características que a gente precisa expressar de Cristo? Então, assim, eu queria animar, né, a todas as solteiras a buscar isso, independente de casamento. Porque um dia o noivo vem e vem buscar essa igreja que tem que estar pronta. Então, assim, a gente precisa amar aqui, né? Tem os maridos, os filhos, mas para quem não for casar, tem a questão de amar os pais, amar os irmãos, ser sensata, prudente, né? Honesta, boa dona de casa, bondosa. Então, assim, o Senhor nos quer mulheres aptas, mulheres que não ficam, não comem, não são preguiçosas, mas são mulheres que são aptas para o Senhor, sabe? Não somos descansadas, né? O que é ser apta? Eu entendo de um pouquinho de cada coisa. Eu sei como é que funciona a finança, porque eu sei que isso é fala que o homem, né? O homem que vai prover a casa, mas é necessário que eu saiba, por quê? Porque eu vou auxiliar, e se eu for auxiliadora, como eu não vou saber? Quantas coisas a gente precisa saber? Como é bom a gente ter carteira de motorista? Como é bom a gente saber como é que faz a operação bancária? Como é que funciona a vida? Isso é importante. Se solteira ou se casada, a gente vai precisar contribuir com isso, né? Então, assim, como isso é importante? A gente não ser mulher estagnada. Não é isso que Deus pediu.
Deus não pediu que nós fôssemos faxineiras e arrumássemos só a casa e que só fizéssemos comida. Não é isso. O Senhor pede que sejamos perfume de Cristo, expressemos vida dele. Então, para isso, a gente precisa se capacitar em tudo, né? Se a gente não tem virtude, a gente vai cavar essas virtudes, a gente vai correr atrás. A gente tem exemplos maravilhosos na igreja, né? Temos o que a gente não tem, o que a gente não tem em casa. Poxa, como a gente pode aprender com as irmãs, né? Esses dias eu estava aqui em casa, né? Há um tempo atrás, e eu vi que a minha casa não tinha a minha cara, né? Sempre morei de aluguel, então assim, deixa eu ter o meu apartamento. Mas o que o Senhor gerou no meu coração é que precisava ter minha cara, sabe assim, o mimo da casa, fazer a casa aconchegante, né? Então assim, sabe assim, a praticidade estava me tirando isso. Poxa, na igreja tem tantas mulheres que têm isso. Então assim, eu pude começar a observar e ver o que eu poderia acrescentar. E o Senhor tem mudado isso. Então assim, a gente tem muita riqueza na igreja, né? Glória a Deus pelo corpo, pela multiforme sabedoria e graça de cada um. A gente não nasceu sabendo tudo, mas assim, como Deus tem, né, para acrescentar na nossa vida. Pode mudar, Jéssica. Eu estava falando um pouquinho, né, de amor e respeito, que quando a gente não se sente amado, normalmente a gente tende ao desrespeito, né? Isso é muito comum nas casas, né? Então, aqui eu estou falando que, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O Senhor exige que a mulher trate o marido com respeito, né? Então, assim, é algo que Deus ordena que tenhamos. Então, a gente começa a olhar e por a gente projetar algo e não é algo que a gente espera e a gente começa a não se sentir amada automaticamente e começa a tratar com desrespeito, né? E aí, Jéssica, pode passar o slide. A gente... Não, mais um. Isso. A gente entra num ciclo insano. O que é esse ciclo insano? Eu começo, na verdade, a viver uma crise da minha fé. Porque eu não tenho direito disso. Eu já morri. Eu entendo a autoridade de Cristo sobre a minha vida. Eu entendo o que Deus tem. E aí, como eu vou agir assim? Como eu vou agir com desrespeito? Né? Relacionamento entre os pais, irmãos, vira um ciclo que, assim, perde o relacionamento em casa. Não é um lugar agradável para você estar. E como é que a gente muda isso? A gente fazendo o contrário. A gente respeitando, independente do que a gente recebe. Gente, isso aí é algo tremendo de Deus. Então, assim, eu tenho pedido para o Senhor e o Senhor tem transformado meu coração com relação ao meu marido cada vez mais, de entender quem ele é na minha vida. E eu animo vocês quem é solteiro ainda, a entender o papel dos pais em casa, né? Os pais, eles, aqui colocando os pais, né, nesse ciclo, os pais, o que eles mais querem é ser amados pelos filhos. E os filhos, o que eles mais querem é serem respeitados pelos pais. Só que aí o filho, quando ele não se sente respeitado, ele não age com amor, sabe? Ele não age com serviço, ele não age com honra. E assim, é um princípio absoluto, gente. A gente não tem o direito de perder isso. A gente não pode. Então, assim, não é algo que a gente tem opção, né? Então, não é uma opção. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Pode mudar. E esse ciclo insano, né, Janine, eu estava pensando, ele precisa ser quebrado de algum lado. Porque Sim, muitas vezes, tanto num casamento como na relação com os pais, a gente sempre espera que, mas também o outro não muda, mas também meu pai, mas também minha mãe, e assim, sim, mas também meu marido, né? E a gente não tem essa coisa de, peraí, mas eu posso começar a quebrar isso, né? Então, se não há digamos, um amor da parte do outro, não interessa, vai ter o respeito da minha parte.
Porque alguém precisa começar isso. E às vezes a gente fica esperando isso do outro, justamente por aquilo que a gente estava explicando com isso aqui. Às vezes eu estou agindo, mas meu pai também não faz isso, mas também minha mãe me trata assim. E aí a gente acaba sendo gerido pelas nossas emoções, né? E não pela palavra do Senhor, né? Porque a palavra não diz assim, honra se for honrado, ame se for amado. Uhum, é É condicional. algo que ele nos dá. E ele diz assim, faz, eu já dei, só tem uma ação, vai dar o primeiro passo. Então a gente precisa entender que não é dependendo do outro, é independente do outro, eu fazer o meu papel. E assim, né, o que a gente tem que fazer para isso não acontecer é tirar nossas necessidades do centro, né? Porque eu quero sentir assim. Para eu sentir assim, eu devolvo, né? Então, não é assim. As minhas necessidades não podem estar no centro, porque eu já morri, Cristo vive em mim. Então, quando a gente é egoísta, né, a gente concentra que tudo tem que ser da forma que nos agrada. E não é assim que o Senhor tem, né? Não é assim que o Senhor tem nos ensinado. Não é assim que o Senhor tem nos formado. Não é isso que ele pede para um discípulo. Né? É isso. Eu vou falar um pouco assim da feminilidade versus feminismo, né? A gente está vivendo tempos bem complexos. Eu acho que, na minha opinião, né, esse movimento feminista que houve há vários anos atrás, décadas, ele é o princípio de muitas quebras de hierarquia nos sistemas familiares. Mas, assim, o feminismo ele é um movimento que luta para promover a igualdade entre homem e mulher. A gente sabe o quanto que, se a gente pensar em pelo menos três movimentos feministas aí, a gente sabe que o primeiro, a mulher, ela era muito, ela não votava, não tinha o direito de votar, ela era, né, de alguma forma menosprezada, humilhada. Até a gente entende esse primeiro movimento, né? Mas se a gente for comparar até o terceiro movimento feminista, a gente vê o quanto que teve assim uma rebelião das mulheres, né? E às vezes a gente acha que porque estamos na igreja e de novo a gente precisa sempre sondar os nossos corações, nós não corremos o risco, né? É como se a palavra feminismo não combinasse com o evangelho, né? E que de fato não combina, porque o evangelho não é nem feminista e nem machista. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, assim, com esse movimento feminista também, a família começou a ocupar o segundo lugar, porque teve aquela coisa das mulheres saírem para trabalhar, né? Então, no primeiro movimento, por uma necessidade, porque os homens estavam na guerra, mas no terceiro movimento já era mais uma rebeldia mesmo, né? Então, quando coloca não se quebra, não se sujeita, não se sujeita. Eu sou igual ao homem. Não precisamos de ninguém. Sabemos o melhor. Então, assim, mulheres que constroem verdadeiras casas, mas não lares, que tem uma grande diferença, né? Eu começar a ter coisas de última geração e tudo mais, ter a casa mesmo, né? Ser bem sucedida, mas não ter um lar que acolhe, como isso é uma coisa da feminilidade. Então tem essa disputa com o homem, que é essa queda de braço. Então, assim, as mulheres elas passaram a se colocarem da mesma forma, falarem da mesma forma, né? Essa imposição. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem um outro slide de feminilidade? Não? Tem não, né? Ah, tá. Ser feminina é se colocar de forma branda, sem imposição, sem queda de braço. Tem que cuidar da saúde, conhecer melhor sobre alimentação, vida saudável, atividade física, cuidar bem da aparência e vestimenta, sem luxo, nem luxúria, sem ser sensual, mais simpatia e singeleza.
Hoje a gente vê, por exemplo, questões de discussões dentro de casa para quem vai fazer o quê. Pessoas que brigam pelas divisões de tarefas. Né? Quando eu falei até que as mulheres ganharam o mundo como casa e perderam como lar. Que mais que eu acho importante? Quando a gente fala da feminilidade, né? A gente vê o quanto que tem coisas que o Senhor deu, por exemplo, a definição até, né, que eu coloquei aqui. É uma riqueza natural da mulher, um caráter único dela. Natureza biológica, né? Por exemplo, assim, a gente tem essa coisa de dar a luz. E não é só para as mulheres que têm filhos, mas é nos ambientes, né? Quando a gente chega, nós somos mais acolhedoras, mais observadoras. Então, a gente tem essa característica que é pela feminilidade. Eu acho que... eu coloquei mais aqui uma observação. Se você quer um homem de verdade, cumpra o seu papel de mulher. Saiba qual que é o seu lugar de mulher de verdade. Eu sempre falo, a gente ora muitas vezes pedindo, Deus transforma meu pai, transforma minha mãe, né? Quantas vezes eu já pedi assim? E a nossa oração deve assim, Deus me transforma para que eu aceite meu pai, eu aceite a minha mãe do jeito que eles são. Que nós, amadas, assim, possamos assim sermos Jesus na nossa casa, né? Independente se somos como solteiras, como casadas, mas que nós possamos ser esse Jesus ou Cristo, né? O que se entregou. Então, acho que isso é algo que a gente não pode perder. Porque muitas pessoas, numa hora dessa, estão pensando assim, mas é porque você não conhece meu pai. Não, mas é porque você não conhece minha mãe. Mas o Senhor tem uma palavra. Então, se a gente andar por essa palavra, por essa busca, né, de clamar ao Senhor para que isso seja revelado em mim, a gente não vai mais medir esforços, vai ser uma coisa natural. Eu até posso sofrer, amados, né? A gente tem que entender que tem toda uma luta de uma carne que está o tempo todo militando contra o espírito. Mas às vezes a gente precisa sofrer, não é um sofrimento só por sofrer, mas é um sofrer em busca de um aperfeiçoamento, entende? De aperfeiçoar. Não é da perfeição, porque assim, senão nós ficamos também neuróticos. Mas é sempre buscar ser melhor. Então, ontem eu fiz uma coisa, amanhã errei hoje, amanhã eu faço melhor, né? Eu me arrependo, eu confesso e amanhã eu faço melhor. Mas é sempre buscando isso, né? Esse aperfeiçoamento. Buscando sempre o que o Senhor deseja de cada um de nós a cada dia. É isso. Jesus em nós é a esperança da glória. Tem uma coisa, né, que eu esqueci de falar, que muitas vezes isso é real na nossa vida, né? Deus precisa deixar de ser símbolo, né, em nós. O que é isso, né? Então, assim, Deus Senhor, Pai, Pão da vida. Então, assim, ele não pode ser símbolo, ele tem que ser verdade, tem que ser de coração, tem que ser além do conhecimento. Então, assim, tem que cair no nosso coração. Então, quando a gente fala assim, somos mulheres submissas, entendemos a autoridade de Cristo, isso é real? Tem sido real? Meninas, não entrem num casamento sem entender o que é autoridade. De verdade. Porque é muito choro. É muito choro. Porque se a gente não entende esse princípio, é questionável se a gente entende o governo de Deus na nossa vida. Então é algo que a gente realmente precisa entender. O que Deus tem me falado não é a fala, é o coração. Onde está o seu coração?
Então, assim, é algo que precisa realmente ser revelado, não é só obediência, mas revelação de Cristo. Do que é isso? Eu acredito que pode começar pela obediência, mas a gente precisa buscar do Espírito Santo essa transformação. Porque é isso que nos conduz, é isso que nos faz olhar para o Senhor, né? Amém. E assim, e o Senhor disse que a nossa conduta transforma, né? Para as mulheres que pode transformar, né? O homem. Então, assim, como o nosso testemunho pode mudar a história da nossa casa. Amém. Então, assim, eu Amém. creio nisso, né? Eu creio nessa palavra. Eu sou filha de... Meu pai não era cristão, então, pela conduta da minha mãe alcançou o meu pai, né? Eu vi isso foi real, né? A Eliane pode dizer, pela conduta dela, alcançou o marido dela. Amém. Então, assim, glória a Deus, né? O Senhor restaura, Ele restaura. Mas a gente pode já entrar num casamento cooperando com o propósito de Deus, sem precisar viver anos de ajuste. Então, assim, a gente pode aliviar isso e cumprir com o que Deus tem. Sabe? Se lançar, né? Então, assim, e como solteira também, precisamos estar prontas, precisamos estar cheias de Deus, precisamos estar apta, servir. Quantas riquezas a gente perdeu nesse tempo? Hoje são poucas as solteiras que se preocupam em saber como administrar uma casa. Porque isso hoje não é legal. A mulher não nasceu para isso. Gente, isso é tão rico. Eu não estou dizendo que esse é o propósito de Deus para a mulher, mas eu estou dizendo que isso está lá em Provérbios 31, que é a característica que a gente precisa ter. Quem casa sem isso sofre. Sofre. Porque é importante, lá em Provérbios 31, fala que a mulher ordena bem as suas servas. Até se você tiver serva, você vai ter que saber ordenar. Então, assim, há uma riqueza nessas coisas. A gente precisa saber administrar o nosso lar. Então, hoje já não se ensina mais. Poxa, mas minha mãe não tem isso. Poxa, e a igreja? A igreja é rica nisso. Às vezes a gente perde a simplicidade de ir buscar nos irmãos. Porque eu não preciso. Depois, quando precisar, eu me viro. A gente não sabe qual que vai ser a condição financeira. A gente não sabe como é que a gente vai casar. Independente se eu vou ser solteira, eu preciso saber administrar bem minha casa, porque a minha casa pode ser ponto para receber muitas pessoas, para eu falar de Deus, para eu multiplicar a vida de Cristo. Então, assim, isso não está ligado a casamento. Então, assim, como a gente precisa aprender essas coisas, né? Então, assim, serviço. Poxa, gente, como a gente tem perdido em serviço, né? Então, assim, são características que o Senhor quer que sejamos como discípulos, independente do estado civil. É para a gente ser discípula, né? Então, eu queria animar, sabe? Eu estou falando de mim também, eu não alcancei tudo, sabe? O Senhor vai me transformando dia a dia, né? Então, assim, não é porque eu estou casada que eu já alcancei tudo isso. Não, isso não é verdade. Mas eu preciso relembrar isso, né? E que eu tenho, assim, pedido para o Senhor para eu ensinar minha filha nessas coisas, nessas riquezas, né? Tem riqueza, sim, em saber administrar uma casa. Quantas coisas a gente vai sendo formado nisso, né? Tantos casamentos que a gente acompanha que tem tanto problema com isso. O marido vai procurar uma cueca, não tem. Ih, esqueci de lavar. Não tem roupa lavada, não tem roupa passada. A comida não saiu na hora. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode já se antever. Estou dizendo que o marido não pode ajudar, mas a responsabilidade é nossa. Nesse quesito, a responsabilidade é nossa. Então, E assim, de Janine, animar você. essas coisas práticas, né? A gente olha, às vezes, Provérbios 31 e tem gente que até, né? 31, Provérbios 31, jamais vou ser isso. Mas é interessante essas pequenas coisas, né? Porque, assim, ninguém chega em Provérbios 31 da noite para o dia. É sempre assim, o que eu posso fazer hoje? Então, assim, eu posso... a gente está falando só com mulheres aqui.
né? Mas a gente pode, é muito interessante, quando a gente está junto, em alguns lugares, a gente sempre percebe que quem faz são sempre as mesmas meninas, né? Uhum. Mas o quanto que, às vezes, eu preciso me oferecer, não é porque eu quero fazer, mostrar para ninguém, porque eu preciso, por mim, pelo Senhor, eu me esforçar em fazer isso, me esforçar em praticar isso. Porque é saindo de nós mesmas, amadas, é que há esperança, entende? Então, quando a gente começa a olhar muito, a gente olha para Provérbios 31 e a gente fala assim, meu Deus, isso aqui eu nunca vou ser. Uai, se eu não consigo arrumar minha cama, se eu não consigo ir sair para trabalhar, de repente, não sei quantas trabalho aqui, e já deixar a cama estendida. Ah, não, mas a gente ouve aquela coisa, mas vai bagunçar de novo. Mas eu não consigo fazer essas pequenas coisas, eu não consigo, de repente, ver e me adiantar com uma louça suja na pia, né? Ou me oferecer, de repente, para fazer um almoço, aprender a fazer, que a gente vê às vezes que, né, eu, por exemplo, fui uma dessas, né, que casei sem saber cozinhar, entende? Então, assim, eu vejo o tanto que isso foi prejudicial para mim, entendeu? Porque, assim, meu marido tinha tem uma mãe que cozinha maravilhosamente bem. Então, fora os outros desafios, porque a gente não era convertido, ainda teve esse desafio. E, assim, antes para mim era um fardo. E hoje, como isso é benção, porque eu falo, puxa, é aqui, olha, é aqui, ó, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui numa comida gostosa que eu ponho à mesa, tem um louvor ali. O Senhor está quando eu coloco uma mesa linda para os meus filhos, tem louvor ali. Entende? Então, assim, essas coisas da gente, e é sempre para o Senhor, né? E é muito interessante que volta para a gente, né? E a gente faz, o Senhor, é como se eu dissesse assim, ó, vai por mim, cola em mim que vocês vão se dar bem, né? Mas o caminho é o serviço, minhas irmãs. Doa a quem doer. Mas eu era uma mulher, vou falar sinceramente, preguiçosa, né? Então, hoje, quando eu vejo assim, eu me virando, por exemplo, eu tô aqui, mas assim, já tem uma abóbora ali cozida, um frango já desfiado, porque eu sei que meu marido quer um caldinho. E hoje eu faço isso com amor, porque foi interessante que, assim, ouvindo o que o Senhor tem falado, é que eu me tornei, que eu falo assim, Deus, obrigado, porque há esperança para mim. Há esperança para que eu alcance a mulher de Provérbios 31. Então, são para as pequenas, assim, é como se fosse realmente uma escala. Hoje eu faço isso, amanhã eu subo mais um degrau, e depois eu subo mais um degrau, depois em busca desse aperfeiçoamento, que é o que o Senhor deseja. E que não é só porque deseja, porque Ele manda. É porque Ele fala, ó, tem um milagre aqui. Sai de você, se doa, se entrega. Tem um milagre aqui. E eu tenho provado disso, minhas irmãs. Sabe, não, como a Janine falou, não sou perfeita, não estamos aqui como alguém que alcançamos tudo, mas uma coisa a gente eu tenho no meu coração de seguir, porque assim, não há esperança para mim se não for no Senhor. Amém. Tem uma coisa também, né, Eliane, que eu tenho dividindo um pouco aqui com vocês, porque às vezes a gente fala de muita teoria, mas lembrando da prática, como é que é isso, né? O que Deus pode acrescentar nisso? Às vezes hoje, né, quando a gente olha para a solteira, a maioria delas, de vocês, estão trabalhando, né? Então chega em casa, eu sou rainha, eu preciso ser servida. Porque, poxa vida, eu trabalho o dia todo. Será que eu não tenho que ter, que ter, que ter, que ter, que ter? Será que é isso mesmo que Deus tem? Sabe que quando você casar, eu que trabalho fora, e é uma escolha, então, assim, eu trabalho fora, mas eu preciso ordenar minha casa, eu preciso ordenar meus filhos, eu preciso cuidar do meu marido. Aprenda de agora. Então, assim, não pode, a gente não pode, né, perder o que Deus quer que façamos, por conta de nossas, do que a gente acha que é certo, né? Vamos na palavra. A palavra nos ensina tudo que precisa. A gente não perder isso. E às vezes a gente se dá o direito por uma TPM, estressar em casa, né? Faltar com amor, desrespeitar. Poxa vida, será que é isso mesmo? Será que a gente não pode, assim, ir para os pés do Senhor e clamar para que o Senhor nos transforme? Será que a gente é refém dessas coisas? Então, assim,
Eu tenho experimentado, sabe? Eu tenho muita TPM. Tenho experimentado de quando eu começo, eu vou para o quarto, ajoelho e falo, Senhor, domina meus sentimentos, em nome de Jesus. Então, assim, é isso. Só para vocês, para animar vocês, né?